Olá pessoal, tudo bem? Gente, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de física e nessa aula a gente vai bater um papo sobre força elétrica, tá bom, gente? Então, assim, para ser mais específico, nessa aula a gente vai conversar sobre a lei de Coulomb, a lei de Coulomb que nos fornece uma expressão para o cálculo da força elétrica entre cargas elétricas, tá certo? Então, antes da gente falar a respeito da lei de Coulomb, vamos recordar uma coisa que eu tenho certeza que quase todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida. Aquela história de cargas com sinais diferentes se atraem, cargas com mesmo sinal se repelem, tá certo? Então, assim, o que significa isso, se atrai ou se repele? Significa que quando eu tenho duas cargas, ambas com o mesmo sinal, vai ocorrer entre elas uma força elétrica de repulsão. E quando eu tenho duas cargas com sinais opostos, vai ocorrer entre essas cargas uma força elétrica de atração, tá certo? Essa força elétrica a gente calcula através do que nós chamamos de lei de Coulomb, tá certo? Só que existe um cuidado muito importante aqui, que é o seguinte: a lei de Coulomb é válida apenas para cargas pontuais. O que é uma carga pontual? Uma carga pontual é uma carga cuja sua dimensão, o seu tamanho é desprezível. Ou seja, ela é tão pequenininha que a gente desconsidera o seu tamanho. Tá certo, gente? Uma outra coisa importante para se falar a respeito da lei de Coulomb é que quando a gente utiliza a fórmula da lei de Coulomb, que já eu vou apresentar para vocês, nós não nos importamos com o sinal negativo das cargas, tá? Para a gente tudo se passa como todas as carguinhas fossem positivas, ok? A gente vai trabalhar com módulo, né, no que diz respeito ao sinal, tá certo, gente? Então, olha só, a expressão para o cálculo da força elétrica é essa aqui, ó. F é igual a K, Qzinho, dividido por Dzinho ao quadrado, tá certo? Onde F representa a minha força elétrica entre essas cargas, K é a constante eletrostática do meio no qual essas carguinhas estão inseridas. Qzão e Qzinho são duas cargas elétricas quaisquer, tá certo? E D a distância entre essas cargas. Ok, pessoal? Aqui embaixo também vocês podem observar que nós temos aqui as unidades de cada um desses termos, tá bom? Entre parênteses nós temos as unidades de todas essas grandezas físicas. Por exemplo, unidade da força elétrica, o Newton. Obviamente eu estou falando a respeito da unidade no sistema internacional, tá certo? Então, entre parênteses, tem todas as unidades aqui no sistema internacional. Tá bom, gente? Uma outra coisa importante aqui para se falar a respeito da lei de Coulomb é que quanto mais próximo eu tiver uma carguinha da outra, maior vai ser a minha força elétrica, tá ok? E quanto mais afastado uma carga estiver da outra, menor vai ser a minha força elétrica. Independente se eu tiver repulsão ou atração, tá? O fato é que quanto maior a distância entre as cargas, menor a força. Quanto menor a distância entre as cargas, maior a força. Tá certo, gente? Basta a gente fazer uma analogia aqui com um ímã, tá? Peguem dois ímãs qualquer e tentem aproximar um do outro. Vocês vão perceber que quanto mais próximo um ímã tiver do outro, maior vai ser a força magnética. E quanto mais afastado o ímã tiver do outro, menor será a força magnética. Aqui nós podemos pensar da mesma maneira, mas nessa situação nós temos a força elétrica ao invés da força magnética. Tá ok, pessoal? Então, dito isto, uma coisa que eu quero deixar claro nessa aula é sobre uma lei que nós chamamos de lei do inverso do quadrado da distância, certo? A força elétrica que a gente calcula através da lei de Coulomb obedece essa lei. Então, assim, essa lei ela vai nos dizer o que acontece com a força elétrica à medida que nós variamos a distância.
Intuitivamente, como eu já comentei com vocês, você já tem uma ideia do que vai acontecer. Se eu diminuo a distância entre as cargas, a força vai ser maior. Só que essa lei do inverso do quadrado da distância vai nos dizer o quanto essa força vai variar, tá certo? Então, assim, ó, vamos supor que inicialmente eu tenha duas carguinhas elétricas, qualquer carga elétrica, independente do sinal, pode ser esse primeiro aqui, por exemplo, tá? Que inicialmente estão separadas por uma distância d. Quando elas estão separadas por uma distância d, a força elétrica entre essas carguinhas é de F, ok? Vamos supor que eu aumente essa distância, tá? Que eu separe mais as cargas, que eu dobre essa distância, por exemplo, tá? Então, a distância que inicialmente era d foi para 2d, ok? Tá certo? Agora a minha pergunta é: o que vai acontecer com a força à medida que eu dobrei a distância? Vocês intuitivamente sabem que a força vai ficar menor, mas quanto que ela vai ficar menor, a gente vai descobrir agora. Então, assim, ó, vem comigo aqui, ó. O que eu vou fazer? Perceba que eu escrevi de novo a lei de Coulomb aqui de uma outra maneira, assim, dando uma arrumadinha nela, só para ficar mais clara essa minha ideia. Então, ó, aqui inicialmente a distância era d, a força era F. Quando a distância dobrar, olha o que vai acontecer, gente, ó. Vai fazer assim, ó. Vai ficar todo mundo que está entre parênteses vai estar sendo elevado ao quadrado, certo? Então vai ficar 2 ao quadrado é 4 e d elevado ao quadrado é d ao quadrado, certo? Então o resultado dessa conta vai me dar 4d ao quadrado, concorda comigo? Então, ó, vou apagar aqui. Então, eu vou colocar o 4 aqui fora do parênteses. Tudo bem, gente? Então, quando eu coloquei 2D aqui dentro do parênteses, porque eu dobrei a distância, o cálculo virou esse cara aqui. Olha que legal isso, gente. Ó, o que eu tô contornando aqui, ó, em azul nada mais é do que o valor da minha força, certo? E esse 4 que está embaixo, o que ele está fazendo com a força? Ele está dividindo. O que significa isso? Que quando eu dobrei a distância, a força foi dividida por 4. Então, eu dobrei a distância, a força foi para F sobre 4. Tá certo, gente? Vamos fazer mais um? Então, é o seguinte, ó. Não vou mexer tanta coisa não, tá? Ó, vamos pensar que agora, em vez de eu dobrar a distância, eu tripliquei a distância. A distância que inicialmente era d passou para 3d. A minha pergunta é: o que será que vai acontecer com a força? O que eu faço? Eu faço a conta. 3 ao quadrado, 9. Então, vai ficar 9d ao quadrado, certo? Então, eu tiro esse 3 aqui e como ele foi elevado ao quadrado, eu escrevo 9 fora desse contorno que eu fiz. Olha só o que aconteceu. Tudo isso aqui é o valor de F, o F foi dividido por 9. Então, à medida que eu tripliquei a distância, a força foi dividida por 9. Então, ficou F sobre 9. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Agora, vamos ver uma outra situação. Ao invés de eu estar aumentando a distância entre as cargas, vamos supor que eu tenha diminuído a distância entre as cargas. Então, a distância que inicialmente era d, vamos supor que eu diminui pela metade. Então, se era d, eu fiz com que as cargas ficassem a uma distância d sobre 2. D sobre 2, gente, é a mesma coisa do que metade de d, certo? Então, todo mundo que está entre parênteses está sendo elevado ao quadrado, certo? Deixa eu tirar o 9 daqui para que vocês não confundam. Tudo bem? Agora, esse meio está sendo elevado ao quadrado. Meio elevado ao quadrado é o quê? É 1/4, tá? Então, novamente, vou usar o mesmo raciocínio. Eu vou tirar esse meio daqui e vou colocar ele
para fora desse contorno, ó. Esse meio virou 1/4. 1/4. Tá certo? Então, tudo que está no contorno azul vale F. Esse F está sendo dividido por 1/4. Certo ou não? Agora nós temos que recordar de uma regrinha matemática. A regrinha matemática que nos diz o seguinte, que dividir por um número é a mesma coisa do que você multiplicar pelo seu inverso. E o inverso de 1/4 é 4. Então, o F dividido por 1/4 é a mesma coisa do que eu apagar esse 1/4 daqui e colocar o 4 multiplicando o F. Porque dividir por um número é a mesma coisa do que multiplicar pelo seu inverso. Então, F dividido por 1/4 é a mesma coisa do que 4F ou F4, tá? Vou colocar aqui 4F, que é a forma normal que a gente vê. Tá certo? Ou seja, eu dividi a distância pela metade, eu reduzi a distância pela metade e a força foi multiplicada por 4. E bate com o que a gente esperava. Menor distância, maior a força. Tá certo, pessoal? Agora, gente, se vocês entenderam isso aqui com letras, eu fiz uma tabelinha para deixar mais claro ainda, só que agora com números. Olha como que vai ser fácil. Vamos usar os mesmos exemplos, tá? Vamos supor agora que eu tenho essas carguinhas separadas inicialmente por uma distância de 1 metro e a força entre essas cargas é de 360 newtons. Agora, inicialmente, eu vou dobrar a distância. De 1 metro, ela passou para 2. Quando eu dobrei a distância, olha o que eu fiz na tabelinha anterior. A força foi dividida por 4. Aí eu tenho que fazer assim, 360 dividido por 4. Vai dar 90 newtons. Tá certo? Depois, eu peguei aquela distância inicial que era de 1 metro e tripliquei o valor da distância. A distância que era 1 metro passou para 3. Quando eu multipliquei a distância por 3, o valor da força foi dividido por 9. 360 por 9 vai dar 40 newtons. Tá certo, pessoal? E por fim, a distância foi dividida por 2, certo? Eu reduzi o valor da distância pela metade. Então, a distância que inicialmente era de 1 metro foi para meio metro. Quando eu reduzi o valor da distância pela metade, a força foi multiplicada por 4. Então, 4 vezes 360 vai dar 1.440 newtons. Tá certo, pessoal? É isso que eu queria conversar com vocês nessa aula. Na aula que vem, a gente vai dar continuidade ao estudo da lei de Coulomb. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Abraços. Fiquem bem, fiquem em casa e fiquem com Deus. Até mais, gente.